Olá, minha amiga, meu amigo, vocês que são proclamadores da esperança. Você estava sendo aguardado para essa próxima aula de pregação bíblica. Depois que você preparou todo o seu sermão, esse deve ser pregado. Quem vai escutá-lo? O que você espera que aconteça na vida das pessoas como resultado da sua pregação? Como seres humanos, seus ouvintes têm pensamentos, sentimentos, desejos, emoções e vontade. Como essas coisas interagem na tomada de decisão? O que você precisa saber para abençoá-los com sua mensagem? Você precisa conhecer a natureza humana e como ela funciona. Quando nos propomos a pregar a palavra de Deus aos homens, precisamos compreender a natureza humana à luz da revelação de Deus. E os seguintes pontos devem ser considerados. Primeiro, a natureza humana em sua origem era santa, perfeita e estava em plena harmonia com Deus. O homem criado à imagem e semelhança de Deus era formado por corpo, mente e espírito. O corpo físico o identifica com o reino animal, enquanto a mente, que na Bíblia é chamada frequentemente de coração, ela abrange as faculdades intelectuais, as emoções e a vontade. O espírito, por sua vez, é uma referência àquele aspecto que nos torna capazes de manter comunhão com Deus e de apreciar e entender as coisas espirituais. Devido à entrada do pecado, a natureza humana foi transformada integralmente. O corpo, a mente e o espírito. Iniciou-se um processo de enfraquecimento e deterioração. O homem tornou-se alienado de Deus e perdeu o desejo e a capacidade de o conhecer. Espiritualmente, ele tornou-se morto, como Paulo escreveu aos Efésios, em sua carta a eles, no capítulo 2, versos 1 e 5. Suas faculdades espirituais não funcionam e é incapaz de se interessar por assuntos espirituais. Mas Deus concebeu um plano para recuperar a humanidade, para restaurá-la à sua imagem e semelhança, para conduzi-la à perfeição original. Esse plano centraliza na pessoa e obra de Cristo e continua em andamento liderado hoje por seu Espírito. Por causa de seu amor, Deus envia seu Espírito e sua palavra. E quando o pecador ouve a palavra que você prega e crê, ocorre em sua vida uma ressurreição espiritual. Ele recebe vida de Deus. Efésios 2, versos 4 e 5. Esta restauração apenas inicia nesta vida. A concretização ocorrerá na eternidade. Ao criar o homem, Deus o fez de modo que se relacionasse intimamente com seu Criador. Para tanto, escreveu sua vontade na sede de seus pensamentos. E essa gravação passou de geração a geração, conforme podemos verificar em Romanos 2, versos 14 e 15. Os milhares de anos de rebelião contra Deus, de pecado nesse mundo, têm ofuscado e apagado essa gravação, mas não completamente. Todos os homens, não importa o lugar ou a época em que eles vivam, possuem tanto uma impressão da existência de um ser supremo, como alguma noção do que é certo ou errado. Isso explica porque nunca foi encontrado um aglomerado humano, um grupo de pessoas, onde não houvesse religião. Nenhum povo, nenhuma cidade, nenhuma tribo indígena. O ser humano é, por natureza, religioso. E em seu distanciamento de Deus, possui um vazio que aguarda ser preenchido pelo Criador. Observe que enquanto o não convertido a Cristo possui uma natureza, que é pecaminosa, escrava do pecado e suas paixões e centrada no eu, o indivíduo convertido possui uma dupla natureza. Por um lado, possui a natureza pecaminosa, comum a todos os homens, mas por outro, quando recebeu a Cristo como Filho de Deus e seu Salvador e Senhor de sua vida, passou a ser habitado pelo Espírito de Deus. A partir de então,
ele tem sido transformado mais e mais na semelhança de Cristo, em que sua vida está centrada. Em sua experiência, essas duas naturezas estão em constante conflito. É a carne contra o espírito contra a carne, como está em Gálatas 5, 16 a 26. Sua natureza pecaminosa desaparecerá, mas apenas quando Cristo retornar e operar em nós a transformação final, conforme está em 1 Coríntios 15, 51 a 57. Nossos sermões, portanto, os meus, os seus, devem ser preparados e apresentados de modo que leve em conta esses dois grupos de pessoas, os crentes e os incrédulos, e os abençoem em suas necessidades. Além disso, deve conter elementos que alcancem o seu coração, ou seja, sua emoção, razão e vontade. Pensemos um pouquinho nessas coisas agora. Primeiramente, emoção. Emoção é a energia que leva o homem a realizar coisas. Podemos dizer que o ser humano é movido por emoções. Assim, é a energia emocional que permite a você levantar-se da cama pela manhã, vestir-se, alimentar-se, ir para a escola, trabalhar, lutar. Sem emoção, você não faria nada disso, mas permaneceria em repouso. As emoções, amor, ódio, medo, inveja, ciúme, ansiedade, ambição e outras, é que motivam a conduta humana. As emoções têm o poder de produzir alterações em nosso organismo. Elas afetam a respiração, a circulação, a pressão sanguínea, a transpiração e o ritmo do coração. E razão? O que é? Razão é a faculdade de julgar, avaliar, conhecer, compreender e raciocinar. Para que nossa energia emocional seja uma força construtiva, positiva, utilizada para o bem, precisa ser orientada pela razão. É esta que indica a direção correta a ser seguida pela energia emocional, de modo que o indivíduo encontre alívio, mas também satisfação. E vontade? Vontade é uma expressão que em nossa língua pode ter diversos significados, sendo que os mais usados parecem ser, primeiro, desejo, anseio, aspiração. Veja o exemplo. Estou com vontade de comer um pedaço de bolo, quer dizer, com desejo. Outro exemplo, ele sentiu vontade de rever seus pais, novamente é um desejo. Mas vontade significa também capacidade de escolha, de decisão. Observe o exemplo que eu vou dar. O apóstolo Paulo possuía uma vontade de ferro, o que indica que possuía firmeza e energia nas decisões. Veja outro exemplo. O meu corpo é um jardim e a minha vontade o seu jardineiro. Uma frase de William Shakespeare. Embora os desejos façam parte do processo da tomada de decisão, estão mais vinculados às emoções. Eles podem ser bons ou maus, conscientes ou inconscientes, agradáveis ou não. E alguns deles podem ser concretizados, enquanto outros simplesmente são utópicos, fantasiosos, inviáveis. Para nossos propósitos, nessa aula, vontade refere-se ao poder de escolha. Então é imprescindível não confundir um significado com outro, ou seja, não confundir vontade, aqui na aula, com desejo. A vontade não é gosto nem inclinação, mas o poder que decide. Assim, é possível que alguém passe diante de uma confeitaria e vendo os doces expostos na vitrina, deseje comê-los. Contudo, embora tenha tempo e dinheiro, sua vontade diga não, e desse modo ele segue seu caminho sem saboreá-los. Uma pessoa pode ter uma infinidade de desejos, mas a vontade é apenas uma. A vontade pode combater os desejos ou aliar-se a eles. Ela está acima das emoções e da razão, e é responsável pelas decisões e pelos caminhos do indivíduo. A vontade é como uma máquina interna que toma decisões. A vontade é livre para escolher e se constitui na grande capacidade que torna o homem senhor de si mesmo, de seus atos, e por isso mesmo ele é simultaneamente livre e responsável. A vontade é a própria essência da personalidade.
ela é a fonte de todas as ações. Em nossos relacionamentos, estamos constantemente desejando que nossos interlocutores sejam favoráveis às nossas ideias e por isso fazemos uso da palavra, tentando persuadi-los. Persuadir vem do latim persuadere, significa aconselhar até o fim. Ou melhor, aconselhar até que o outro concorde em fazer o que pretendemos. Assim, aquele que busca persuadir, o persuasor, é um conselheiro. Alguém que aconselha, que recomenda e quer conquistar a vontade, não a razão, a vontade do outro. Ele quer que o outro pratique determinada ação e consegue. Todavia, na persuasão não existe violência, nem ameaças, nem coação moral, nem constrangimento, pois o aconselhado pode seguir ou não a sugestão recebida. Se ele agir de acordo é porque foi persuadido, porque o persuadido sempre faz o que lhe foi sugerido. Se ele não fizer, é porque não foi persuadido. O melhor veículo para persuadir é a palavra falada, com sua capacidade de transmitir emoções, intenções e estados de alma de quem a pronuncia. Observe que a moralidade ou imoralidade da persuasão depende exclusivamente do persuasor, da pessoa que dela faz uso. Ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. É como dissemos numa outra aula, é como uma faca, um bisturi que na mão de um médico salva uma vida, mas na mão de um malfeitor pode ser instrumento para um crime. Em nosso trabalho para Deus, por meio da pregação, precisamos tanto convencer as pessoas, como persuadi-las. A necessidade de convencer pode ser percebida na parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13. Nela, a semente que figura a palavra de Deus caiu em 4 tipos de solo, que representam os diferentes tipos de ouvintes. O único tipo de solo onde a semente vingou e atingiu o seu objetivo, que é frutificar em abundância, foi o que Jesus chamou de boa terra. De acordo com a explicação do Evangelho, este solo representa aqueles que ouviram a palavra de Deus e a entenderam, foram convencidos. O texto diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por 1. Desse modo, fica ressaltada a importância de que os sermões sejam proclamados de tal modo que os ouvintes entendam a mensagem, pois assim estarão colocando a razão ao lado da verdade. Contudo, precisamos usar também a persuasão para atrair sua vontade, de modo que eles decidam favoravelmente e ajam como o Evangelho sugere. Tratando desse assunto, Ellen White escreveu as seguintes palavras: a pregação da palavra deve apelar para a inteligência e comunicar conhecimento, mas cumpre-lhe fazer mais que isso. A palavra do ministro, para ser eficaz, tem de atingir o coração dos ouvintes. Isso está no livro Obreiros Evangélicos, a página 152. Uma das maneiras de se fazer isso consiste em contar uma história logo após mencionar algum ponto alto do sermão, para que os ouvintes possam também sentir e não só pensar, e assim aquele ensino fique na memória. Portanto, a melhor maneira de se atrair a vontade do ouvinte, para que se decida ao lado de Deus e aí permaneça, é apresentar argumentos que satisfaçam a razão e argumentos que alcancem as suas emoções. Vamos agora para a próxima tarefa de casa. Você deve realizar um exercício para convencer e persuadir seus ouvintes. Depois de revisar esta aula, imagine que você estivesse pregando para um auditório formado por não crentes. Você está evangelizando e numa reunião você vai pregar como proclamador da esperança,
com a intenção de que eles abandonem seus vícios. O vício de fumar, por exemplo. O que você diria em seu sermão para convencê-los a abandonarem esse hábito? E o que você diria para persuadi-los? São duas coisas. O que fazer para convencer e o que fazer para persuadir. Hoje aprendemos que o propósito de um sermão é conquistar a vontade dos ouvintes. E que a melhor maneira de fazer isso é ter bons argumentos, tanto para a razão quanto para a emoção. Quando novamente nos encontrarmos, estudaremos sobre os diferentes tipos de ouvintes e como podemos abençoá-los por meio de nossa pregação. Eu conto com sua presença. Até lá.